Oi, Adri Riquena aqui e hoje nós vamos começar uma série que se chama Dos Livros que Li e Fizeram a Diferença na Minha Vida. Então toda sexta-feira eu vou trazer para vocês o comentário sobre um livro que eu li e que fez toda a diferença na minha vida. O livro de hoje é Foco, do Daniel Goleman. E eu trouxe para vocês 5 aprendizados, 5 pontos que foi abordado no livro que para mim foram muito importantes. O primeiro deles é o seguinte, ele fala sobre a pobreza de atenção. Então nós vivemos num mundo onde temos uma quantidade enorme de informações, mas é pouca atenção. Então somos o tempo todo confrontados com muitos e-mails, mensagens de WhatsApp, televisão, telefone, enfim, jornais, revistas, uma infinidade de informações, mas pouca atenção. Quantos de nós já presenciamos ou até já vivenciamos momentos em que estávamos num grupo de pessoas e todas as pessoas daquele grupo, ao invés de estarem dando atenção umas para as outras, estavam completamente isoladas em seu mundo, olhando mensagem no celular, conversando com outras pessoas no WhatsApp. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava foi logo quando lançou essa coisa do WhatsApp, e aí tinha um grupo de pessoas que eles falavam assim, um grupo de amigos, que eles falavam o seguinte, que quando eles estavam juntos numa mesa, existia o assunto que rodava na mesa, o assunto do grupo que acontecia pelo WhatsApp e o assunto de pequenos grupos de pessoas, duplas ou trios daquele mesmo grupo grande, que também acontecia pelo WhatsApp. Olha só que loucura! 3 tipos de conversas acontecendo no mesmo ambiente com as mesmas pessoas. Como que é possível a gente ter atenção, realmente uma atenção real, focada em 3 conversas, 3 histórias completamente diferentes no mesmo grupo de pessoas? É muito difícil. Um outro ponto importante abordado no livro é que a atenção é um músculo e pode e precisa ser exercitado. Então, olha só que bacana, quanto mais nós exercitamos a nossa atenção, mais ela se desenvolve. Esse exercício precisa ser pensado, porque tem muita gente que acha que quanto mais coisas nós fizermos juntas, mais a nossa atenção vai ser trabalhada. Não é isso. É preciso que, ao desenvolvermos alguma atividade, nós deixemos que a nossa atenção, o nosso foco, direto para essa atividade. Então, não é unir uma quantidade enorme de atividades, fazendo todas juntas, por exemplo, ler um livro, ver televisão, ouvir música e conversar ao telefone com alguém. Isso não é trabalhar a atenção. Nós trabalhamos a atenção quando nós focamos em determinada tarefa e apenas nela. Então nós começamos a mandar mensagens para o nosso cérebro de que é assim que tem que se trabalhar. Então a nossa atenção ela é mais trabalhada. No livro, o Goleman dá 2 dicas para trabalhar a atenção. Trabalhar o fluxo de atenção por breves períodos. Por exemplo, você foca sua atenção em uma atividade por um tempo, e depois sai daquela atividade e vai fazer uma outra coisa, tirando o foco daquela atividade. É mais ou menos aquela proposta de se trabalhar durante 50 minutos e descansar 10 minutos. Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a nossa atenção. A outra prática que ele indica é a meditação. E aí eu já falei aqui em outros vídeos sobre a importância da meditação, e agora vem o Daniel Goleman dizendo pra gente que a meditação é uma técnica extremamente importante para se trabalhar a atenção. Olha que bacana. O terceiro ponto que eu quero abordar é a questão do esgotamento mental e de como recuperar a nossa atenção. Sabe quando você foca bastante em uma atividade? Por exemplo, você está estudando ou lendo alguma coisa, lendo um livro, por exemplo. E aí você fica um tempo bom, um tempo grande ali, lendo, completamente focado, quase em estado de flow mesmo, fazendo aquela atividade. E de repente, parece que a sua mente começa a travar. Você já não consegue mais prestar atenção, você não consegue mais entender, captar a mensagem daquilo que você está fazendo. É o esgotamento mental. Então, o que você precisa fazer? Você precisa sair daquela atividade,
para que então a sua mente se recupere, a sua capacidade de atenção se recupere e aí você consiga retomar essa atividade com o mesmo grau de atenção. E aqui também tem duas dicas para se recuperar essa atenção. A primeira delas, o Goleman diz que é importante sair dessa atividade e ir para a natureza. Então, dá uma caminhada perto de algum parque, de algumas árvores, ou de um lago, um ambiente de natureza que você tenha perto daí de você, um jardim. Então sai da atividade, vai dar uma caminhada, uma respirada. Ah, Adriana, mas eu trabalho o dia todo, não tem como eu sair do meu trabalho se isso acontecer. Então, você pode simplesmente sair da sua atividade e tomar um café, e dá uma respirada, vai até o banheiro, respira um pouco. Enfim, saia dessa atividade de completa atenção e distraia um pouco a sua mente. Você pode fazer uma caminhada, como eu disse, dar uma respirada. O importante é você desligar daquela atividade que te exigiu completa atenção. A outra dica é não fazer nada. A ciência já comprovou que o não fazer nada também é muito importante para a gente recuperar a nossa capacidade de atenção. Uma outra dica que o livro traz, um outro ponto importante que o livro traz, é a questão da força de vontade. A força de vontade é algo que é muito importante para que a gente trabalhe a nossa capacidade de atenção. E aí eu lembro aqui do teste do marshmallow. Não sei se vocês conhecem, há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa. Selecionaram algumas crianças e fizeram o seguinte teste com elas. Deram um pratinho com um marshmallow e falaram o seguinte para elas. Olha, se você aguardar 15 minutos, que é o tempo de eu sair e voltar, você vai ganhar um segundo marshmallow. E aí o pesquisador saía. Ao voltar, a criança que tinha aguardado esse tempo e não tinha comido marshmallow, ela ganhava um segundo marshmallow. A criança que não tinha conseguido aguardar e tinha comido aquele marshmallow, ela não ganhava o segundo marshmallow. Esse grupo de crianças foi acompanhado durante um bom período da sua vida e constatou-se que as crianças que tiveram força de vontade para esperar o pesquisador voltar e ganhar o segundo marshmallow, elas tiveram melhor desempenho no vestibular, na faculdade, elas tiveram casamentos melhores, elas tiveram melhores salários. Toda a vida delas foi impactada apenas pela força de vontade, por ter conseguido começar a trabalhar a força de vontade desde muito novas. Tá aí então a necessidade de nós trabalharmos a nossa força de vontade, porque vamos sim depender muito dela para conseguir trabalhar a atenção na nossa vida. E um último ponto que eu quero abordar, que traz no livro, é a necessidade de autoconhecimento. O autoconhecimento ele é extremamente importante para que a gente entenda como funciona o nosso cérebro, a nossa capacidade mental. Se a gente realmente olha para dentro da gente e busca autoconhecer-se, nós vamos conseguir entender como é que nós aprendemos, que tipo de atenção que nós temos, quais são os exercícios de atenção que mais funcionam para a gente e vamos conseguir ter desempenhos melhores na nossa vida. Então tá aí mais um motivo para que você busque se autoconhecer, seja fazendo meditação, seja fazendo algum tipo de terapia, algum tipo de atividade que vai fazer você conseguir se conhecer melhor, que é uma capacidade, juntamente com a atenção, extremamente importante, mas muito pouco trabalhada atualmente. Então é isso, a minha dica de leitura para essa semana é esse livro, Foco, do Daniel Goleman. Como eu disse no início, toda sexta-feira eu vou trazer uma dica nova de leitura para você, abordando os principais pontos do livro que mais impactaram a minha vida, ok? Se você gostou das dicas de leitura, curte nosso vídeo, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber notificações sempre que a gente postar, ok? Então eu fico por aqui, beijo e até o próximo vídeo.